bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, vivendo essa experiência com o Evangelho de São João. Deus tem falado conosco, Jesus tem instruído a nossa vida pela força do Divino Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a compreender as Escrituras, a aplicá-la na nossa vida. É Ele que nos move à oração. Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento no estudo do Evangelho de São João. Então, anota aí no seu caderno o texto de hoje. João, capítulo 9, versículos de 13 a 34. João, capítulo 9, versículos de 13 a 34. Vamos ler o texto e meditá-lo. Então, levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi no dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele aplicou barro nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos queres dar lição? E o expulsaram. Aqui nós vemos o auge da soberba e da carnalidade dos fariseus. Soberba por acharem-se donos da verdade e da lei, não é? Inclusive querendo impedir o próprio Filho de Deus de trabalhar, de fazer a obra, de salvar em dia de sábado. Então eles se colocam acima até mesmo de Deus, porque são eles que decidem o que acontece e o que não acontece. Foi um milagre feito pelas mãos do próprio Deus. Foi Deus que curou aquele cego de nascença. E esse Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Jesus, o Verbo que se encarnou, o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, esse diálogo, a partir do versículo 13, levaram aos fariseus aquele que fora cego. Ora,
versículo 14. Era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama. Ele havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem como começar a enxergar. Respondeu-lhes: ele pôs lama sobre os meus olhos e fui lavar-me, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, tampouco sabemos. Perguntai a ele: tem idade e pode falar sobre isso. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade, perguntai a ele. Olha só a opressão desses fariseus, daqueles que estavam ali responsáveis pelo culto, que eram as lideranças religiosas judaicas. Eles excomungariam quem dissesse que Jesus era o Cristo. Então nós percebemos que eles tiveram muita chance de reconhecer, de experimentar, de tocar nas maravilhas, mas eles se fecharam num orgulho, numa soberba e também numa atitude carnal de não conseguirem enxergar com os olhos da fé o que estava sendo apresentado a eles. Era um milagre, era uma realidade impressionante, um cego de nascença. E se cumpria ali aquilo que dizia a Escritura sobre o Messias: ele abriria a vista dos cegos, mas eles não conseguem enxergar. Nós não podemos ser assim, carnais, nós não podemos viver nessa soberba, nesse orgulho de achar que nós conhecemos tudo. Essa palavra abre os nossos olhos e nos chama a atenção para um estado de vigilância que nós precisamos ter em relação à soberba, à vaidade, ao orgulho espiritual, até mesmo à carnalidade. Porque se a gente começa a analisar tudo de forma carnal, humana meramente, né, somente num campo da imanência, nós nunca vamos experimentar o Deus que quer nos levar a uma experiência de transcendência, de comunhão com Ele, com o transcendente. Versículo 24, os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então, dá glória a Deus. Porque o cego estava dizendo que a glória era de Jesus, porque foi ele que fez o milagre. Ele responde: se é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Eles perguntaram: o que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Olha a incapacidade de ouvir também, a dificuldade de escutar a voz de Deus, né? Por que quereis ouvir de novo? Acaso não quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: olha o simples, a pessoa de coração aberto, ela dá uma aula, muitas vezes, com a sua sabedoria, aos grandes conhecedores e intelectuais, como esse homem faz aqui, não é? O homem respondeu-lhes: isto é de admirar, vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam: tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Está vendo? Não acolhem, são soberbos, orgulhosos, vaidosos, carnais, mas o simples não, o humilde de coração não, consegue captar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, percebe, consegue fazer a leitura correta do agir de Deus. É isso que nós precisamos, ter uma sensibilidade espiritual, uma capacidade de ouvir, de enxergar, de sentir, de perceber, espiritualmente falando, o movimento de Deus na nossa direção.
E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Não tenhamos medo de aderir a Jesus Cristo, de viver o que Ele ensinou. Não tenhamos medo de testemunhar, ainda que nós também sejamos expulsos de muitos lugares e rejeitados por muitas pessoas. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O cultivo da humildade é fundamental para o conhecimento de Deus e da sua ação em nós. Entendermos nada, entendermos como nada, sabendo que Ele é o tudo. Dessa forma, a graça de Deus cresce em nós e somos capacitados para enxergar como Deus vê, escutar o que Ele quer falar conosco e também sermos sensíveis ao movimento da graça de Deus na nossa vida. Quem realmente fica na cegueira são os soberbos, orgulhosos e carnais. Os humildes são direcionados pelo Senhor e veem o sobrenatural. É uma escolha, é um treinamento. Buscar a humildade. Peça para Deus todos os dias e você vai começar a enxergar. Você vai começar a ver coisas que antes você não via. Você vai se tornar digno do Espírito Santo e Ele vai trabalhar na sua vida. E você vai enxergar as maravilhas de Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque no estudo de hoje o Senhor nos chama a enxergar e a enxergar de verdade. A enxergar o movimento do céu na nossa direção, o agir do Senhor, que acontece tanto nas coisas boas quanto naquelas que não são tão boas. Esse movimento que nos coloca na direção da sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade, eu vou fazer a sua vontade. Essa humildade nos capacita a ter também os seus pensamentos, os seus sentimentos. Essa humildade nos capacita a render-nos totalmente à sua santa vontade. Aqueles fariseus, aqueles homens do conhecimento eram os cegos. Aqueles que não conseguiam enxergar, porque eram dominados pela soberba, pela vaidade, pela carnalidade. Mas eu e os meus irmãos que agora fomos alcançados por essa palavra, pedimos essa graça. Liberta-nos, Senhor, de toda vaidade, orgulho, carnalidade. Nos dê a graça e o dom da humildade, mas também a capacidade, Senhor Deus, de viver uma vida no Espírito. E vivendo essa vida no Espírito, andarmos no Espírito, vivermos no poder do Espírito e entendermos todas as coisas no plano espiritual. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. Amém. Deixar Deus conduzir a nossa vida é a coisa mais acertada que nós fazemos. Mas para isso, eu tenho que entender, Ele é tudo, eu sou nada. O nada deixa com que o tudo prevaleça e que a vontade dele prevaleça. Mas é um exercício de humildade, é um exercício de esvaziamento, é um exercício de desprendimento de si mesmo, é um exercício de renúncia, e isso vai nos capacitando cada vez mais a ter comunhão com Deus e a percebê-lo agindo na nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.